Olá, alunos do terceiro ano, sejam bem-vindos à correção da semana 2, né? Vamos trabalhar aqui o conceito, né, envolvendo aqui os processos de eletrização, que a gente viu aí, né, na última questão da semana 1. Bom, a questão 1 fala da Universidade Federal da Bahia, fala o seguinte: quando você liga um televisor, o material que reveste a tela internamente perde uma grande quantidade de elétrons e se torna eletricamente carregado, tá? Você pode verificar a presença dessa carga aproximando o braço na tela e notando como os pelos ficam em pé. Qual o sinal da carga adquirida pela tela? O que nós temos que entender, gente? Que um objeto, né, se ele está perdendo elétrons, vamos supor que inicialmente ele tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, igualzinho aqui que eu estou dando um exemplo aqui, ó, né? Aí eu chamo aqui de A e chamo aqui de B. Observação importante, né? Isso é antes. Depois, né, se um desses aqui perder, né, elétrons, né, no caso aqui eu vou considerar o A, que ele perdeu elétrons, né? Como é que vai ficar, ó? Tá? Ele vai ficar com mais quantidade de prótons, né, que é simbolizado pela carga a mais, do que de elétrons, né? E o B vai ficar com uma carga, né, maior de elétrons. Então a gente pode entender o seguinte, que A ficou carregado positivamente, né? Posso falar assim, carregado positivamente. Tá? Então a esfera A ficou carregada positivamente, né? Vou colocar carregada melhor. E a esfera B vai ficar carregada o que? Negativamente. Então, essa questão de estar carregado positivamente ou negativamente está intrinsecamente ligada ao processo de ganhar ou perder elétrons. Então, o que a gente observa, né? Que a esfera A perdeu elétrons. Então, se ela perdeu elétrons, ela fica carregada positivamente. A esfera B, ela recebeu elétrons, né? Então ela ficou com uma quantidade de elétrons maior. Então, ela ficou carregada negativamente. Então, o que acontece aqui na TV? Como ele falou que perdeu elétrons, né? Obviamente, ela vai ficar o que? Carregada o quê? Positivamente, né? Então, a tela carregada né, positivamente, né? Vou escrever aqui embaixo para não misturar ali em cima. A tela está funcionando como se fosse a esfera A aqui, ó. Ela está perdendo elétrons. Então, este é o conceito aqui da questão 1. Beleza, né? Vamos continuar aqui. Agora nós vamos para a questão 2. São questões bem conceituais, gente. Vocês têm que entender o seguinte, né? Sempre vou bater nessa tecla. Perdeu elétrons, fica carregado positivamente. Ganhou elétrons, fica carregado negativamente. Então, frisem bem isso. Questão 2. Unil B, Minas Gerais. Uma aluna de cabelos compridos, num dia bastante seco, percebe que depois de penteá-los, o pente utilizado atrai pedaços de papel. Isto ocorre por quê, né? O que acontece, gente? Quando a gente está, né, para quem tem cabelo, não é o meu caso, quando vocês estão penteando o cabelo, e principalmente quando estiver em ambiente seco, e o cabelo estiver muito seco, né, o que vai acontecer entre o pente e o seu cabelo, né? Vai ocorrer um processo, né, de eletrização por atrito, né? Então, um material tende a ganhar elétrons e o outro tende a perder elétrons. Então, um vai ficar carregado positivamente e o outro vai ficar carregado negativamente. Então, o único processo que explica esse fenômeno, né, é o processo de eletrização por atrito.
Então você já pode vir aqui de cara e marcar a letra A. Aqui, ó. Porque as outras opções falam o seguinte: o pedaço de papel estavam eletrizados? Não, negativamente. Tanto, né, o pente quanto o cabelo dela está o quê? Em situações de equilíbrio, estavam neutros. Tanto o cabelo quanto o pente. Tá? O papel é um bom condutor elétrico? Pelo contrário, né? Ele é considerado até um isolante. A atração gravitacional entre o pente e os pedaços de papel existe, né, mas é tão fraca que isso é imperceptível. Não daria para perceber este fenômeno. O pente é um bom condutor elétrico? Pelo contrário, ele é um excelente isolante, isso sim. Então, o que a gente tem que entender aqui, ó, é que houve aqui um processo de eletrização por atrito, né? Você pega dois objetos que estão inicialmente neutros, né? Ao você atritar um com o outro, um tem a tendência de perder elétrons e o outro tem a tendência de receber elétrons. Então, um vai se tornar positivo e o outro vai tornar-se negativo, né? Por um processo chamado de eletrização por atrito. Ok, vamos continuar. Campos eletrizados ocorrem naturalmente no nosso cotidiano. Um exemplo disso é o fato de algumas vezes levarmos pequenos choques elétricos ao nos encostarmos a automóveis, né? Principalmente em dias secos, que isso ocorre mais, né? O Brasil é um país assim, muito de clima tropical e muitas regiões são úmidas, então você não raramente verá esses tipos de fenômenos, né? Mas podem ocorrer, né, em regiões de climas assim, climas mais frios e quando o ambiente está muito seco. Então observe aqui a questão que tais choques são devidos ao fato de estarem os automóveis eletricamente carregados, sobre a natureza dos corpos eletrizados ou lentos. Considere as afirmativas a seguir. Um fato interessante é o seguinte, gente. Um carro em movimento, né, ele está o quê? Em constante, né, choque com o ar. E o ar, né, através desse movimento, vai eletrizando ele, né, ele vai ficar carregando, vai adquirindo cargas elétricas sobre o seu capô ali, sobre sua lataria. Então, vamos analisar aqui as opções que são coerentes, né, para a gente responder lá embaixo. Se o corpo está eletrizado, então o número de cargas elétricas negativas e positivas não é o mesmo? Correto. Um vai ter maior quantidade de prótons e o outro vai ter maior quantidade de elétrons. Então, essa questão 1 aqui, ó, ela é verdadeira, né? Vou colocar como verdadeira aqui. Se o corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado? Não necessariamente. Porque um corpo neutro, né, que nem a gente viu aqui, né, lá em cima, eu tenho aqui prótons e tem elétrons, mas está na mesma quantidade. Então, eles não estão carregados, né? Para falar que um objeto está carregado, ele tem que estar negativamente carregado ou positivamente carregado. Ele tem que ter uma quantidade de prótons maior ou, em outro caso, uma quantidade de elétrons maior. Então, esse é o conceito. Então, não necessariamente, né? Não, aliás, não, isso não ocorre, né? Porque se um corpo tem cargas elétricas, então ele está eletrizado. Não necessariamente isso é verdade, né? Eu quis dizer isso. Porque ele pode ter quantidade de prótons e elétrons e estar neutro. Essa é a resposta. Um corpo neutro é aquele que não tem cargas elétricas? Não, outra coisa que conceitualmente, né, a gente vê muito errado é que as pessoas falam. O corpo neutro, gente, quer dizer que ele não tenha carga elétrica. Pelo contrário, eu acabei de dizer isso aqui. Ó. O corpo neutro quer dizer que ele tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Olha a esfera A aqui, ó, ela tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Então, tenho 2 prótons de um lado e 2 elétrons. Isso é um corpo neutro. Tá? Ele deixará de ser neutro quando ele perder, né? Igualzinho aconteceu aqui depois do processo que ocorreu aqui. Ele tem uma quantidade maior de prótons ou ele tem uma quantidade maior de elétrons. Aí ele deixa de ser neutro, mas não quer dizer que ele não tenha, tá? Então, muito cuidado com isso. Então, isso aqui também está errado. Ao serem atritados, 2 corpos neutros de materiais diferentes tornam-se eletrizados, com cargas opostas, devido ao princípio da conservação de cargas elétricas. Corretíssima. Esta é verdadeira. Inclusive, né, o que nós fizemos lá em cima prova isto. Olha aqui, ó. Este ficou carregado positivamente e este ficou carregado negativamente. Então, eles adquirem cargas opostas. É o que ele falou aqui, ó, tá?
Na eletrização por indução, é possível obter corpos eletrizados com quantidades diferentes de cargas? Também verdadeira, né? É possível, sim. E é o que ocorre, né? Então, o que a gente vai analisar aqui? Quais das alternativas estão coerentes aqui, ó? Sobre as afirmativas acima, assinale a alternativa correta. Apenas a afirmativa 1, 2 e 3 são verdadeiras? A 2 a gente viu que não é verdadeira e a 3 também não. Então, está errado. Apenas as afirmativas 1, 4 e 5 estão corretas? Justamente, né? B de bola aqui, ó. É o que a gente acabou de colocar aqui, ó. Correta, a 4 correta e a 5 correta. Né? E as demais a gente observa que também estão incorretas, né? Elas não seguem essa sequência que eu fiz aqui, não. Bom, só para destacar, gente, o processo de eletrização por indução é quando uma esfera se aproxima da outra, né? Não encosta, tá? Então não é um processo de eletrização por atrito nem de contato, né? Quando você aproxima uma esfera da outra, você tem um desenho aqui, ó, vocês vão entender melhor. Quando você aproxima uma esfera da outra, isso aqui seria uma aproximação, esse processo é chamado de indução. Tá? Aí vamos supor que essa esfera esteja carregada positivamente, e esse corpo aqui esteja neutro, né? Que tem a mesma quantidade de prótons e a mesma quantidade de elétrons. Né? O que vai acontecer? Né? Isso aqui é antes. Deixa eu apagar aqui, que eu acho que o desenho ficou meio assim, muito curto e não muito bem explicado. Né? Vamos ver aqui se eu consigo melhorar ele aqui. Vou fazer aqui embaixo. Então, eu vou ter o seguinte, ó. Corpo carregado positivamente, né? E esse objeto, eu vou considerar que ele está neutro, né? Tem a mesma quantidade de prótons e elétrons, né? Olha aqui, tem 2 prótons e 2 elétrons. Isso aqui é antes. Depois, né? O que vai acontecer? Opa, essa setinha minha aqui está totalmente equivocada, né? Só corrigindo aqui. Depois, como é que vai ficar, né? Aqui é positivo, né? O que vai acontecer, gente? O lado, né? Aqui é carregado positivamente. O lado negativo vai ficar desse lado. E o positivo aqui, tá? Então, a gente observa aqui, né, uma separação das cargas elétricas, tá? Este é o processo de indução, tá? Você simplesmente aproxima um objeto, né, carregado, que é chamado de indutor, de outro objeto, que pode estar neutro, né? É isso que acontece. Depois eu vou fazer uma videoaula só explicando de novo esses conceitos de processo de eletrização por atrito. Questão 4. Em seu laboratório, o professor Ladeira prepara 2 montagens, a montagem 1 e a montagem 2, distantes uma da outra, como mostrado na figura 1. Em cada montagem, 2 pequenas esferas metálicas idênticas são conectadas por um fio e um pêndulo, pendurados na superfície suporte isolante. Esse fio pode ser de material isolante ou condutor elétrico. Em seguida, o professor transfere certa quantidade de carga para apenas uma das esferas de cada uma das montagens. Ele então observa que após a transferência da carga, as esferas ficam em equilíbrio, como mostrado na figura. Tá? Considerando-se essas informações, é correto afirmar que após a transferência de carga, o que vai ocorrer, gente? Se ele transferiu carga para aqui, ó, só contar com um fio, pêndulo, esse fio pode ser material isolante ou elétrico. Em seguida, o professor transfere essa de carga apenas a uma das esferas de cada uma das montagens. Então, o que pode estar acontecendo, gente? Olha aqui. O que ele fala aqui? Considerando essas informações, é correto afirmar que após a transferência de carga em cada montagem, as esferas estavam carregadas? Não. O
que ele falou que, né, apenas transferiu para uma esfera, então não faz sentido essa opção A não. Em cada montagem, apenas uma das esferas estava carregada. Tá? O que acontece, né, gente? Quando ele carrega um objeto e ele aproxima do outro, o que vai acontecer, né? Vai acontecer alguma separação, algum processo aqui, né? Como ela não chega a encostar na outra, o processo que ocorre aqui é chamado processo de indução, né? Então, para você afirmar que apenas uma depois desse processo continuou carregada, também é difícil de você analisar. Se na montagem 1 apenas as esferas estão carregadas, né? Na montagem 1. Então eu tenho a montagem 1 depois aqui, ó. E na 2 apenas uma delas está carregada. Então o que fala assim? Vou voltar aqui, eu acho que eu li errado. Na montagem 1, ambas as esferas estão carregadas. Então quer dizer que aqui está carregado, tá? Eu não sei qual carga, né? E aqui também está carregado. E aqui ele fala que somente um. Isso seria possível? Seria. Por exemplo, se aqui estiver carregado positivamente, e aqui positivamente, vai haver um processo de repulsão entre as cargas. Cargas, mesmo sinal, se repelem, né? Cargas de mesmo sinal se repelem. Agora o seguinte, e cargas, ele falou aqui que uma só está carregada. Se uma está carregada, uma está neutra, né? Essa aqui está neutra. Vamos supor aqui, ó, neutra. Então essa pode estar carregada positivamente. Mas como é que isso ocorre? Isso pode ocorrer pelo fenômeno de indução, né? A indução aqui que é um processo que está sendo utilizado aqui, ó. Então se aqui for positivo, é como se fosse aqui uma esfera positiva, né? E o lado negativo, né, da esfera é atraído. É o exemplo que eu passei lá em cima. Então, ocorre esse processo de atração aqui entre as esferas. Tá? Aí ocorre esse processo de atração. Ok? Então, a mais coerente aqui mesmo seria C de casa. Tá? Porque na D fala assim, na montagem 1 apenas as esferas estão carregadas e na montagem ambas as esferas estão carregadas. Na 2 não teria como ambas as esferas estar carregadas, né? Seria mais complicado, porque no processo de indução, uma carga ela vai ter que atrair a outra. Se vai haver esse processo de repelir, vai ficar do outro lado da calma. Tá vendo? Então, esse método aqui não poderia ocorrer, né? Aqui, ó, tá? Só haveria um processo de atração mesmo, de repulsão seria impossível. Ok? Então, acho que a explicação é essa, né? E nos vemos aí nas próximas aulas. Forte abraço.